temos várias pessoas sobrecarregadas. E essa sobrecarga, ela tem causado aí efeitos colaterais devastadores, né? Na alimentação das pessoas, na atividade física, na organização, e a gente entra numa frenética, a ansiedade ela acaba tomando conta da vida da pessoa, e a gente se acha no superpoder, né? E eu acho que eu posso, e eu vou e eu faço, e eu me sobrecarrego. Lá em casa, a esposa sabe que pelo menos uma vez na semana eu dou uma fugida, que é quando eu vou para a praia, para surfar, que eu desligo o celular, que eu esqueço de tudo. Por quê? Porque eu preciso recarregar essas baterias dessa energia que a gente tem gasto nesse momento. Como falei, consultório está cheio, né? Não só consultório, consultas online, trabalhos em empresas, em todas as outras áreas. A sobrecarga ela tem sido muito grande, e essa demanda é por conta de tudo que está acontecendo. Então, se nós não pararmos para organizar, para flexibilizar isso, para diluir um pouco isso, dividir um pouco essas tarefas, gente, a gente vai surtar, a gente vai enlouquecer. Mais ou menos o discurso que as pessoas têm trazido aqui no consultório, né? Falei ali de médicos que têm atendido, enfermeiros, psicólogos também, empresários, né? Como eu tenho atendido empresários, empresários assim até da região, pessoas que têm se deslocado aí de outras cidades e vindo para cá, e eles têm entrado aqui e falado o discurso. Como é que eu faço? Como é que eu lido? Esse aqui eu tenho que demitir, esse eu não consegui matéria-prima para produzir o material, aí eu não tenho material, né, o produto ali para vender, está baixando o faturamento. Claro que nós temos casos e casos, né? Temos empresas que estão se sobressaindo nessa situação, mas tem muitas pessoas que estão entrando em colapso, e colapso financeiro. Semana passada atendi uma empresária do ramo, olha só que interessante, do ramo de cobranças. E aí entrei no assunto com ela, porque a gente não fala só das frustrações, a gente acaba falando do dia a dia, de como é que é esse dia a dia da pessoa. E aí eu comentei com ela, né, fulana tal, mas o teu ramo tá bem, né? O meu ramo aumentou a produção, porque as pessoas não estão pagando, a inadimplência aumentou, já temos 1 ano de pandemia. Só que se criou um outro problema, as pessoas não estão pagando, e eu ganho conforme eu recebo. E aí ela disse que muitas pessoas até, né, a gente vê aí casos, a própria questão da vacina agora, pessoas se vacinando de forma ilegal, pessoas cobrando pela vacina, e tantas outras coisas. Assim não é diferente no meu ramo. Ela falando, né, essa pessoa, que as pessoas às vezes não querem pagar as contas e colocando a justificativa na própria pandemia. Eu estou em crise, e às vezes agindo de má fé, golpes, né, golpes milionários que têm acontecido aí, de pessoas falando, né, por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, ela se queixou aqui, pessoas às vezes têm agido de má fé e não têm pago. Então, uma bola de neve, como só recebe se cobrar, então ela já estou numa crise tal. E aí a gente estava conversando, e aí depois quero falar também ali para todas as pessoas que têm sido atingidas, né, de uma forma direta ou indireta pela pandemia, como é que a gente lida com tudo isso. Mas primeiro eu queria trazer essas informações para que quem estiver se identificando ou identificar alguém, passa o recado lá, clica lá no coraçãozinho, manda o aviãozinho, informa a pessoa para que ela possa entender disso. Outro perfil, né? A gente falou de médicos, a gente falou de empresários, a nossa população em geral. Outro perfil, os próprios professores, né? Que tem sofrido com isso, tem sofrido com essa questão da exposição, da cobrança. Os profissionais da área da segurança pública, policiais, eu tenho atendido muitos policiais sofrendo, né? Porque daí eles recebem um comando para ir lá executar uma ordem de acabar com uma festa, de acabar com uma aglomeração, aí são tirados como pessoas do mal
e essa cobrança, e o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode, enfim, todas as pessoas têm sofrido com isso. Sem contar, de maneira geral, todos ali que chegam no consultório falando, né? Tenho medo de contrair o vírus, eu tenho medo de contaminar alguém, eu tenho medo que os meus pais se contaminem, eu tenho medo de uma crise financeira, eu tenho medo de ser demitido, eu tenho medo. Então o medo, ele está constante. E para quem já me conhece, sabe que eu sempre falo que o medo, ele é o combustível da ansiedade. Então nós temos aí a estatística que mostram esses números de que a cada 3 pessoas, né, uma está sofrendo de ansiedade. Esse sofrimento, não necessariamente um sofrimento, às vezes, que exige uma busca de ajuda, né? Mas às vezes a própria insônia, a perda do apetite, dores musculares, irritabilidade, que às vezes acaba gerando um conflito dentro de casa, de filho para pai, de pai para com filho, o próprio casamento. Então, a gente observa que não diretamente a pandemia ela tem trazido, né, causado ali um transtorno, mas indiretamente. Comigo não deu nada, não baixei financeiro, tô aqui, tô isolado, tô no meu sítio, enfim, tô 100% bem, né? Só que eu convivo, ninguém é eremita para viver isolado numa caverna, e se for, talvez esteja sofrendo com o próprio isolamento, né? A gente vê pessoas de maior idade, aí tem pessoas que literalmente estão isoladas há meses dentro de casa e sofrendo horrores de depressão, né? Então são frutos aí que a gente vai estar colhendo daqui a pouco a longo prazo. Então dores musculares, a insônia, a alimentação, daqui a pouco vem uma gastrite, daqui a pouco vem uma bulimia, daqui a pouco vem uma anorexia, daqui a pouco vem uma obesidade por conta de problemas que às vezes a gente nem vai lembrar de onde surgiram. Tenho recebido muitos atendimentos de casal. A minha média de atendimentos de casal, ele era uns 30%, né, para 70% de consulta individual. Isso hoje está quase que igual para igual. Sou especialista em transtorno de ansiedade e sou terapeuta de casal. E na terapia de casal, ela aumentou bastante esse número de procura. Por quê? Porque essa ansiedade que a pessoa está sofrendo individualmente, ela está levando para o relacionamento. Então, às vezes, a irritabilidade, o conflito dentro de casa, a falta de paciência com o filho, isso são sinais de uma pandemia, que mesmo indiretamente ela está minando a relação aí de todo mundo.